Quem teve aqui domingo? Gente, foi fantástico o que fez aqui domingo o Senhor, né? E eu acredito de verdade que o Senhor quer nos levar a viver aquele momento. Não apenas num culto de domingo, mas Ele quer que nós sejamos um povo que viva aquilo ali todos os dias da nossa vida. Seria muita debilidade da nossa parte achar que o que o Senhor tem para nós é para ser vivido só no domingo e não todos os dias da semana. Porque o Senhor quer que você viva de forma abundante. Muito obrigado, querido. Todos os dias. E a palavra que eu quero trazer para vocês é que, no domingo, o pastor Bill nos disse que nós passamos por um momento muito delicado, onde um espírito de intimidação quer vir e anular, neutralizar o povo do Senhor, que nós necessitamos muito do Espírito Santo de Deus na nossa vida, amém? Outra hora eu falo sobre, se tem uma coisa que nós como crentes negligenciamos, é essa terceira pessoa da Trindade, irmãos. Nós damos muito valor a Deus, nós damos muito valor a Jesus, mas nós nos esquecemos do Espírito Santo e ignoramos aquilo que Jesus disse: ei, eu vou, mas eu enviarei o Consolador. E a gente ignora. Então, hoje eu quero dar continuidade a esse pensamento, dizendo que não tem como nós sermos cheios do Espírito Santo, vivermos a novidade de vida que o Senhor tem para nós, se nós não nos entregarmos completamente ao Senhor. Cara, o Espírito Santo não vai te encher enquanto você achar que você é alguém. Ele não vai te encher enquanto houver em você autossuficiência, houver em você orgulho. Pecado eu não quero nem falar, né, irmão, que você já sabe. Então vamos lá ver o que o Senhor tem para nós. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Primeiro livro, para não confundir ninguém, para não dar problema. Gênesis 32, versículo 28. É um texto muito conhecido por nós, muito pregado. Gênesis 32, 28. Podemos? Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Somente até aí por enquanto, irmãos. Queridos, a gente vive numa sociedade hoje altamente permissiva e que valoriza, acima de tudo, o sucesso, a força, a performance, a imagem das pessoas, né? Nós somos treinados, nós estamos sendo treinados para isso. Então, desde cedo, eu e você aprendemos, nós somos ensinados a evitar a derrota, a esconder as nossas fraquezas, a engolir o choro. Quem aqui nunca ouviu essa expressão, ou talvez até disse para o seu filho: ô expressão danada de ruim, gente. A criança está chorando de dor e você engole o choro. A gente foi treinado desde sempre a isso, a estar no controle de todas as coisas. Mas deixa eu te falar, o reino de Deus caminha na contramão da lógica humana, irmãos. Não vai ser assim. O que para o mundo é fraqueza, para Deus pode ser o princípio, pode ser o início de uma verdadeira vitória. Sabe por quê? O nosso Senhor, Ele não se impressiona com a força do homem, mas Ele age com o quebrantamento de entrega. Não tem nada a ver o quão bom você é, o quão eloquente você é, mas tem a ver com o tanto de quebrantamento que o Senhor encontra no seu coração. E aí, Fael, por favor, eu quero que essa frase fique aqui, mas tira o quarta-feira, irmão. Me ajude. Olha isso aqui, irmãos. A W. Tozer escreveu, esse é um pastor, escritor americano que viveu de 1897 a 1963. Ele é conhecido até hoje, nos nossos dias, como o grande profeta do século 21. E aí ele disse assim: o Senhor não pode abençoar totalmente um homem até que primeiro ele o tenha conquistado. Quem aqui quer ser usado por Deus? Os que não levantaram, não quer mesmo não, né? Vou perguntar de novo para te dar uma chance, irmão. Não quero te deixar de fora. Não quero te deixar de fora. Quem é que quer ser usado por Deus? Não vou insistir, Senhor. Deixe quieto. Então escute, para você ser usado por Deus, primeiro o Senhor tem que te conquistar completamente.
Então pare de nos perguntar. Pastor, eu queria saber qual é o chamado da minha vida. É muito importante eu saber qual é o meu chamado tal. O quanto de entrega há em você? Então o Senhor só vai te usar quando Ele tiver te conquistado primeiro. E aí vamos no texto que nós lemos. Jacó, a história de Jacó mostra que a vitória verdadeira não é quando nós vencemos os outros, irmãos, mas é quando nós somos vencidos pelo Senhor. E nesse mundo totalmente competitivo que nós vivemos, pode ficar na consciência de alguém que para você ser bom, você tem que vencer alguém. Mas eu quero te dizer, para você ser bom, você precisa ser vencido pelo Senhor. E há um tipo de derrota que liberta, que transforma, que inaugura uma nova identidade em nós. E hoje, Deus quer exatamente isso. Deus quer nos ativar aqui nessa noite. Deus quer ativar a sua igreja, não por meio de força, mas por meio de algo chamado rendição. 3 tópicos que eu quero compartilhar com vocês muito rápido. O primeiro deles, Deus só usa o que primeiro quebra. Então, todos nós aqui, queridos, em algum nível, um em níveis maiores, outro em níveis menores, a gente luta contra a ideia de depender. O que é isso? Nós gostamos da sensação de estar no controle. Sabe, isso faz bem para o ego humano. Achar que pode resolver as coisas tudo do seu jeito, de provar que nós conseguimos. E essa postura pode se tornar um obstáculo mortal à vida com Deus, irmãos. Você achar que você é bom demais. Você achar que você precisa estar no controle de todas as coisas. Talvez você está batendo cabeça até hoje porque você continua achando que a sua vida precisa estar única e exclusivamente no seu controle. Então, por isso Deus não pode usar um homem, como diz a frase, até que ele tenha o ferido profundamente. E essa ferida não é maldade divina, irmãos, mas é uma graça, ainda que severa, mas continua sendo graça de Deus. É o processo que eu e você precisamos entender, pelo qual Deus nos arranca de nossas fortalezas que nós construímos com tijolos de orgulho, com tijolos de autossuficiência, com tijolos de soberba, de altivez, e a gente vai subindo essa muralha. E é isso que o Senhor quer arrancar de nós. Você pode repetir comigo assim: eu não sou tão bom o quanto eu acho. É bom quando a gente fala para repetir, né? Porque aí não tem jeito da pessoa, se eu falar a frase inteira, vai que tem gente que fala assim: não vou repetir. Não gostei, não vou repetir. Aí aqui a gente pega todo mundo. Então escuta, queridos, Jacó, a Bíblia fala que o nome dele, o seu significado era usurpador, enganador. Esse homem, ele vive parte da vida dele confiando em si mesmo. Tudo começou a dar certo, sabe, no entendimento dele, tudo começava a dar certo para ele, e ele, sabe, ele confia muito em si mesmo, na sua inteligência, nas suas estratégias, nos seus acordos, nos seus rolos. E eu já disse isso aqui algumas vezes, vou falar quantas mais forem necessárias, que um pastor certa vez disse: não é porque está dando certo, queridos, que Deus está aprovando os teus métodos. E Jacó está achando que está tudo bem, está tudo dando certo. Então ele engana o seu irmão, ele negocia com o seu tio, e ele tenta controlar a sua vida inteira, ele tenta controlar situações ao seu redor. Mas quando chega em Gênesis 32, que nós lemos, aí a gente lê quase que o encerramento dessa história, mas Gênesis 32, ali no Val de Jaboque, Deus o encontra, irmãos. E eu desejo do fundo do meu coração que todos nós tenhamos esse encontro com o Senhor no Val de Jaboque. Pode dizer amém, irmãos? Você que está com medo não diz mesmo não, porque vai ser furada. Então, e para que o Senhor encontra com ele? Não para lhe dar um sermão, meu irmão. Deus não se encontra com Jacó ali para falar na cabeça dele, não. Ele fala assim: Jacó, hoje eu vou lutar com você. Hoje nós vamos tampar na mão eu e você. E aí a gente sabe o que é isso, né? Ele trava uma luta com o Senhor ali, Deus toca na articulação dele, da sua coxa, e ele o vence. Então, queridos, o toque de Deus ali não foi para matar Jacó, mas foi para marcar ele. Entenda que às vezes o Senhor toca em você e não é para te matar, senão você não estaria aqui hoje, meu filho.
Ele quer te marcar para que tenha uma marca dele na sua vida. A sua força foi quebrada para que a bênção pudesse vir. Enquanto Jacó achava que tinha muita resistência, força, o Senhor, tá bom, filho, vamos ficar aqui. Quanto tempo que for, o anjo do Senhor ali, lutando com ele, uma exemplificação, uma teofania, simbolizando o próprio Deus, e ele tá, mas quando a força dele se esvai, meu irmão, aí sim ele recebe o que Deus tinha para ele. Jacó, ele só se torna Israel quando ele cai, meu irmão, e na sua queda, ele, na sua fraqueza, ele se agarra no Senhor. Então, talvez muitos de nós aqui, nessa noite, estejamos assim, paralisados pela nossa força, nosso orgulho, para manter uma imagem que nós precisamos transmitir para alguém. Deus está nos chamando hoje para o Val de Jaboque, irmãos. Deus está chamando alguém aqui hoje para o Val de Jaboque. Não sei quem que é, mas esse encontro já estava marcado contigo. O que Deus precisa quebrar em você para liberar a bênção que está retida na sua vida? O que mais Deus precisa quebrar em você? Eu, sem brincadeira, irmãos, eu tenho dado giros assim, direto, de 360 graus, perguntado ao Senhor, Senhor, o que mais? Eu já estou em pedaço. Mas se tiver alguma coisa, continua quebrando. Me racha todinho. Mas não me deixa de fora o que o Senhor quer fazer, não. Mas a pergunta que o Espírito Santo te faz hoje é, o que há em você que Deus ainda precisa quebrar? O segundo ponto, a cruz é o único caminho para a vida. Diga, a cruz é o único caminho para a vida. Queridos, eu quero constatar algo aqui com vocês, que é uma triste realidade, que a cruz moderna virou entretenimento. A cruz, na modernidade, ela virou simplesmente entretenimento. A cruz antiga, ela matava o ego. A nova, ela só decora o culto. A antiga cruz destruiu a confiança na carne, a nova cruz a encoraja. É uma geração que hoje não tem temor, não tem, sabe, aquele zelo para entrar no Santo dos Santos, ali na presença do Senhor, e constatar que assim, meu Deus, Ananias e Safira, porque negaram uma informação, eles foram fulminados. Como que está minha vida? E eu não temo isso. Estava conversando com uma irmã hoje antes do culto, queridos. Deixa eu te falar uma coisa. Eu admiro demais esse escritor aqui. Admiro demais. Eu estou lendo agora uma série de livros dele. E é um cara para o qual a geração de crente de hoje não está preparada. Se a W. Tozer estivesse aqui nos nossos dias, provavelmente ele seria apedrejado. Porque a geração mimizenta que hoje se levanta, não estaria preparado para esse cara. E dentre tantas coisas que ele disse, eu ainda falei para a irmã, poxa, olha, ele escreveu isso há tantos anos atrás e parece que é tão pontual, tão atual para os nossos dias, que a gente está vivendo uma decadência moral, irmãos. E cabe a mim e a você restaurar isso. Eles têm que olhar para nós como povo de Deus e falar assim, realmente, ele vive o que eles falam. Posso ouvir amém, gente? Paulo afirma assim, olha, Gálatas 6,14, longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Olha isso, que profundidade. Então, o evangelho hoje, ao contrário do que as pessoas pensam, não é um convite para o sucesso terreno, mas é um chamado para morrer, irmãos. É um chamado para a gente morrer, pelo amor de Deus, né? Vamos lá, o óbvio precisa ser dito. Não estou mandando você sair daqui e fazer nenhuma besteira contra a sua vida, irmãos. Presta atenção, a cruz não é simbólica, ela é literal em exigência de morte do meu próprio eu. O nosso eu tem que morrer, irmãos, para que a vontade do Senhor prevaleça em nós. Não tem como, não vai andar junto, querido. Não vai andar o nosso eu querendo prevalecer sobre a vontade do Senhor. E Ele é um Deus tão lindo, tão educado, que Ele fala assim, quer ficar com seu eu, filho? Então eu vou sair. E a pior coisa que pode acontecer a mim e a você, é o Senhor permitir que eu e você caminhemos sem a presença dEle, irmão. Quer caminhar sozinho? Vai, meu irmão, mas olha,
Eu prefiro me submeter a tudo que Ele tem, do que caminhar sem Ele. Então escuta, queridos, cristianismo sem cruz é uma farsa piedosa, disfarçada. Que você gosta do ambiente, você gosta dos louvores, você gosta da palavra, mas não quer viver o cristianismo puramente como ele deve ser vivido. A nova vida só vem depois da morte do velho homem. Não tem como eu viver nova vida com o velho homem sendo ainda ativo na minha vida. Quem não morre com Cristo também não vive com Ele. Quando vocês ficam muito quietinhos assim, é porque vocês estão recebendo algo de Deus ou não? Tá, só para eu ficar mais calmo. Obrigado. Abra um parênteses porque não está aqui, mas eu acho que vai te edificar como me edificou. Por que eu disse que é uma geração que nós não estamos preparados para isso? Que quando o Senhor diz assim, e quando se com a tua boca confessares a Jesus Cristo como seu Senhor, não fala Salvador. E aí quando a gente vai, aqui a gente faz um apelo, parece que hoje por parte das pessoas com relação ao Senhor, é tipo que assim, eu vou exemplificar para vocês, eu vou encenar. É como que o povo vira para o Senhor e fala assim, vou te dar uma moralzinha hoje, vou te aceitar aí, tá? Vou te aceitar, não estou fazendo nada, estou de bobeira aqui nessa igreja hoje, vou te aceitar como meu Salvador. E talvez você pense, né? Talvez a humanidade pense, já aceitei Ele como Salvador, então eu estou salvo. Só que não existe salvação sem o senhorio dEle. Não sei para quem eu estou dizendo isso aqui essa noite, mas eu preciso fazer essa ênfase. Não existe salvação sem o senhorio. Não adianta Ele ser o seu Salvador, se Ele não é o seu Senhor. E hoje a gente vê crentes brincando com o Evangelho. Eu vou na igreja, eu aceito esse Jesus bonitinho como meu Salvador, mas eu saio daqui, eu vou fornicar com a minha namorada, eu vou transar antes do casamento, eu vou trair minha esposa. Meu irmão, não se engane, você não é convertido nem aqui, nem na China. A China foi o primeiro país que veio na minha mente, tá, irmãos? Não sou comunista. Vou fechar o parênteses, tá bom? Tá fechado. O terceiro ponto, quando Deus nos conquista, aí sim nós somos finalmente livres. É uma ilusão pensarmos que assim, é ruim, ainda estou muito nova, ainda estou muito novo para entregar minha vida para esse Cristo aí. Quando eu for mais velho, aí sim, poxa, aí eu vou ficar preso, eu vou ficar igual. Irmãos, eu nunca aproveitei tanto a minha vida igual eu aproveito agora. Deixa de ser bocó, irmãos. Sabe por quê? Você, não vou falar você não, em nome de Jesus, que aqui dentro não tem ninguém assim, glória a Deus. Sabe, aquele pessoal que está lá no mundão, eles precisam de ir para a balada, precisam, rasgar o coco. Nós é tão bobo, filho, que nós fica chapado com água com gás. Você quer ver a alegria nossa, não é, Wesley? Quando a gente está assim, nossa, vem aquela água com gás geladaça, meu irmão. Ih, filho, a gente entra na unção, no chaba, a gente ora em línguas, e esse povo fica aí. Quanto que custa um litrão hoje, irmãos? Pô, não é pegadinha não, irmão, eu sei que vocês não bebem, só me fala mais ou menos. Quanto? Meu Deus, R$12 eu calculo em pão, irmão. Quantos pães eu vou comprar para minha casa? Eu vou pagar R$12, irmão. Então, pelo amor de Deus, quando o Senhor nos conquista, é aí que eu sou livre. Que alegria, irmãos. Que alegria. Enquanto tem um povo, sabe, mesquinho, intelectualmente falando, que pensa assim, rapaz, eu preciso curtir minha vida, eu vou casar agora, eu vou me converter agora, eu tenho que pegar o máximo de mulher que eu puder. Enquanto isso eu estou lá na minha casa, meu filho, na minha noite de prazer com a minha esposa, falando assim, glória a Deus, Senhor, aleluia, todos os dias eu amando a mesma mulher, glória a Deus. É você acabar de ter aquela relação sexual gostosa com a sua esposa, virar para o lado e falar assim, uau, não estou cometendo nenhum pecado. Pode falar de sexo aqui não, que assusta vocês, né? Todo mundo aqui é santinho, ninguém sabe o que é isso, né?
É sobre isso, irmãos. Quando o Senhor me conquista, aí eu sou livre. E é isso que Deus quer fazer na sua vida, meu irmão. Ele quer te conquistar totalmente para que você seja totalmente livre. Quando finalmente eu desisto de provar algo para as pessoas, quando nós não estamos tentando ser fortes por fora, enquanto por dentro a gente está, sabe, arrebentado, Deus começa a nos renovar, queridos, de dentro para fora. Mas você precisa parar de tentar demonstrar para os outros que você está bem, que está tudo ok com você, viver de aparências, viver de imagem. Para com isso, irmãos. Paulo diz assim, olha, quando estou fraco, então eu sou. E por que a gente quer ser, cara, superiores a Paulo? Se o apóstolo Paulo está dizendo, quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Mas ele sabia que essa força não provinha dele, provinha do Senhor. E é por isso que tantos homens e mulheres, sabe, que marcaram gerações e gerações antes de nós, porque eles foram espiritualmente ousados, porque eles foram quebrados por Deus. Moisés foi quebrado pelo Senhor no deserto, irmãos. Elias foi quebrado pelo Senhor dentro de uma caverna. Pedro foi quebrado pelo Senhor quando ele se pega chorando lá por haver negado Jesus, e tantos outros, irmãos. Deus não rejeita um coração quebrantado, Ele o habita. Deus não rejeita um coração quebrantado, Ele habita lá dentro, irmãos. Deus não quer nos corrigir, Ele quer nos conquistar. Diga assim, o Senhor quer me conquistar. Eita, vamos lá. Então esse é o processo da graça. Deus vence a nossa resistência, não com chicote, meu irmão, porque Ele é amoroso. Ele nos vence com as cordas de amor. Ah, isso que é lindo, cara. Não é imposto, é sobre as cordas de amor que nos envolvem. Ele nos desarma com misericórdia. E quando Ele nos conquista, a verdadeira vida começa. Meu irmão, a nossa vida só começa quando o Senhor nos conquista completamente. E é muito bom. É muito bom. Então, Jacó recebe um novo nome, agora ele se chama Israel, que é o símbolo de quê? De uma nova identidade que o Senhor está concedendo a ele. A conquista de Deus não é destrutiva, irmãos. Quando o Senhor te conquistar, eu quero te dizer, Ele não vai estar te destruindo, Ele vai estar completando a obra de redenção na sua vida. Deus quer nos ativar, mas primeiro Ele quer nos conquistar. E a ativação de um povo precisa ser de um povo que já morreu para si mesmo. Se nós queremos experimentar mais moveres daquele que nós experimentamos aqui domingo, nós precisamos morrer, irmãos, para que o Espírito Santo habite completamente em nós. E aí a cada culto que nós nos reunimos aqui, vai, olha, aí ainda que não vai acontecer em nome de Jesus, que esse louvor nosso aqui é uma bênção, mas aí se não tiver aqui o fogo queimando, aí o irmão aqui manda uma tocha para cá, ele pega tipo aqueles negócios, sabe? E pai, manda, filho, e vem aqui para cima e sai queimando, e assim cada tochinha no meio da igreja vai, ai Senhor, enche esse lugar da tua glória, enche esse lugar do seu Espírito. Mas primeiro o Senhor precisa nos matar, nos conquistar. Não é, queridos, erroneamente nós pensamos, eu vou chegar lá porque eu quero ser cheio. E tudo bem, é lícito isso, mas vamos mudar a nossa mentalidade. Vamos pensar assim, ei, eu quero ir para aquele culto, que eu quero encher aquele lugar da glória do Senhor. Eu quero encher a vida do meu irmão que estiver do meu lado, que estiver ali, sabe, pedindo a Deus, eu quero ser resposta. Vamos parar de só desejar ser cheios, cara. Vamos vir para cá, e como nós aprendemos aqui nessa casa, a reunião, a gente se reúne para partir o pão, irmãos. Para de querer vir só comer, irmão. Então venha para cá cheio do Espírito Santo de Deus, porque durante a semana você vai estar se enchendo, aí no domingo a gente chega aqui todo mundo e vamos compartilhar. Para a gente terminar, irmãos, eu falo com o pessoal do céu aberto, vocês não são do céu aberto, né? Vocês ainda não... Quem aqui não fez céu aberto, irmãos? Vocês vão fazer? Vão? Obrigado, gente. Mas no céu aberto a gente combina uma coisa, irmãos. Eu vou ensinar para vocês a alegrar o coração do pastor Bill, tá? Quando a gente dá esse toque aqui, a gente já está terminando, é para isso aqui, ó.
Os irmãos do louvor ficam ligados, aí já sobe. Vou contar alguns segredos internos para vocês. Aí, ó, os irmãos do louvor, pá, já estão subindo. Quando o irmão fala assim, o pastor, igual eu estou falando aqui hoje, irmãos, e vamos partir para o término. Nessa hora vocês têm que falar o quê? É sim, gente. Alegra o coração dos irmãos, entendeu? Profetiza, se você não estiver achando que a mensagem está te tocando, você profetiza. Fala assim, vai que nesses segundos finais Deus pode fazer alguma coisa. Então, irmãos, eu estou terminando, tá? Vocês são falsos pra caramba. Tá bom. Para terminar agora de verdade, queridos, João diz assim, 6,68. Senhor, para quem iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Hoje o Espírito Santo está nos chamando de volta, irmãos, ao Val de Jaboque, ao Calvário da nossa vontade, ao altar de rendição. E a igreja não precisa mais de força, a igreja não precisa mais de estrutura, a igreja não precisa de carisma, a igreja precisa ser conquistada por Deus novamente. E aqui eu quero explicar bem isso aqui. Não é que o Senhor não fez direito quando fez, mas que pelos nossos erros que nós vimos cometendo, é necessário que o Senhor nos conquiste novamente. O Senhor quer nos conquistar, irmãos, isso é fato. A parada é, você quer ser conquistado por Ele? Porque implica em tudo que eu disse antes aqui, irmãos. Então, o que você ainda resiste a Deus? Quero que você pense, coloque-se de pé no seu lugar. Se você puder não sair nesse momento, colocar de pé no seu lugar, fechar seus olhos. Aonde você precisa ser quebrantado para que Cristo viva na sua vida? Qual área da sua vida? Que cruz que você tem evitado, irmão? Eu disse para você que a cruz de hoje, dos dias atuais, serve como entretenimento, mas para mim e para você, que reconhece o esforço que Jesus fez, o alto preço que Ele pagou, preço de sangue, por mim e para você, a cruz para mim e para você não é apenas um entretenimento. Vamos deixar que Deus nos vença de verdade e que a vida que Ele quer que vivamos comece em nós. Eu estou te convidando hoje, irmãos, não para um novo evangelho, porque o evangelho do Senhor é o poder de Deus. Mas eu estou pregando para algumas pessoas aqui que precisam entrar numa aliança sincera e definitiva com o Senhor. O Senhor precisa te vencer aqui nessa noite, irmãos. Se você quiser, né? Porque Jacó, mano, ele pelejou com o Senhor da noite até amanhã. Ele sabia que ele não tinha chance nenhuma. Mas o Senhor viu no coração daquele homem o desejo que ele tinha de ser vencido pelo Senhor. Ele falou assim, olha Senhor, enquanto eu tiver luta, eu tiver força, eu vou lutar com o Senhor. Mas eu sei que a derrota já é certa, mas enquanto eu tiver força, eu vou lutar. E o que é o problema de hoje em dia? Nós somos muito fortes. Mas entra numa luta hoje com o Senhor, irmãos. Deixa o Senhor quebrar essa área da sua vida que precisa ser vencida. Deixa o Senhor estabelecer o senhorio dele total na sua vida. Queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria orar com você. Na sequência nós vamos estar adorando ao Senhor. E se você se identificou, se você diz assim, olha, existem áreas que eu preciso ser vencido pelo Senhor. Não, eu quero que a minha vida inteira seja vencida pelo Senhor. Você vai sair do seu lugar e vai vir aqui à frente. Mas eu quero orar para que nós possamos não lutar mais contra o Senhor. Eu oro, Senhor, para que hoje a gente baixe as nossas armas, baixe a nossa guarda. Eu quero me render totalmente a Ti. Eu quero que o Senhor possa nos usar como o Senhor quer usar. E que a nossa aparente derrota se transforme em uma vitória que glorifique o Teu nome, Senhor. Senhor, toma-nos por completo, não deixa área nenhuma da nossa vida desguarnecida do Senhor. Vença a minha força, Senhor. Vença a nossa força, quebra o nosso orgulho. Conquista-nos com a Tua graça. Leva-nos à cruz para que possamos conhecer o poder da ressurreição, Pai. Vamos adorar ao Senhor.